Ora, bom dia, glória a Deus. Hoje são 9h34, mais ou menos. Glória ao Senhor. Estamos aqui no planeta Terra para apanharmos sol e todas as bênçãos que Deus nos quer dar. Glória ao Senhor, aleluia. Hoje é quarta-feira, dia 19/5/2021, e o Senhor, o Espírito Santo está connosco. Sem Ele nada podemos fazer. Ele veio mandado pelo Pai e o Filho. O Senhor Jesus Cristo está aqui connosco. Aleluia, glória a Deus. A Igreja de Deus é mais que vencedora por Cristo Jesus que morreu por nós. Aleluia. Meus irmãos e amigos, bem-vindos. Vamos agora ler um hino que é o 181, cujo título é Só com Deus seremos vencedores. Aleluia. Só com Deus seremos vencedores. O inimigo ele expulsa e derrota. Então celebra a sua vitória e nós vencemos com ele, aleluia. Deus reina, pois ele ganhou a batalha. O Senhor Jesus Cristo é o mais que vencedor. Ele é o valente. Antigamente as pessoas pensavam que o inimigo é que era o valente. Não, Jesus venceu o inimigo. E ele é como um cãozinho que anda pela trela, só vai fazer o que Deus permitir. Então vamos ler outra vez. Só com Deus seremos vencedores. O inimigo expulsa e derrota, então celebra a sua vitória. Deus reina, pois ele ganhou a batalha. O seu povo libertou, aleluia. Com a palavra o inimigo matou. Deus disse, haja luz e houve luz, e tudo o que ele diz tem que se cumprir. E o mundo reconhecerá que só com Deus seremos vencedores. O inimigo expulsa e derrota, então celebra a sua vitória. Então, toda a pessoa que ouvir esta mensagem, faça uma oração e diga, Jesus, eu te recebo. Tu venceste o inimigo, eu não quero estar do lado do inimigo, mas quero estar do lado do Criador que mandou o seu Filho para nos salvar do Adão e de toda a maldição. Aleluia, glória a Deus. Então, amados irmãos e amigos, vamos ler uma mensagem cujo título é Egocentrismo. Egocentrismo. Aqui em São Lucas 9:23-24 diz a palavra de Deus. Era Jesus que falava e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma pessoa que não quer, por exemplo, usar os dons que Deus lhe tem dado, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e também o dom de pregar, o dom de falar em línguas. Eu creio que a pessoa que não quer falar línguas está a impor o seu eu, é egoísta. Portanto, deve arrepender-se, pedir perdão a Deus e receber Jesus como Salvador. Aleluia. Vou repetir. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se. Não faça a sua própria vontade. Negue-se a si mesmo. E diga o que a Bíblia diz. Porque o rei Salomão também disse, a morte e a vida estão no poder da língua. Se a pessoa diz que não quer receber Jesus, não quer os dons, não quer falar línguas, não quer interpretar, não quer ser usado pelo Espírito de Deus que desceu no dia de Pentecostes, essa pessoa está
a pecar, está a negar-se a si mesmo, não está a negar-se a si mesmo, está a querer fazer a sua própria vontade como se ele fosse o Deus que criou todas as coisas, esquecendo-se que um dia tem que morrer e que tem que dar contas, né? Aleluia. Portanto, repetindo, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, dizia o Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, aprenda de mim, seja o meu discípulo. O Senhor Jesus, como eu disse, mandou o Senhor Espírito Santo. Devemos agora ser seus discípulos, discípulos do Espírito Santo, entregando a nossa vida 100% a Ele. Porque quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus? Só com Deus seremos vencedores. Aleluia. Vou ler outro versículo. Por qualquer que quiser ser senhor da sua vida, que o texto diz, por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdeu-a. A pessoa diz, não, eu vou conseguir salvar-me por outros processos que não são aceitar Jesus. Então, nesse caso, Deus não precisava de mandar Jesus, né? Mas, por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdeu-a. Mas qualquer, por amor de mim, por amor de Jesus, Jesus, eu te amo, estou apaixonado por ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salva-la. Se Ele deu a vida por nós devemos ser capazes de dar a vida por Ele, para pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Vamos ler em João 13, 15 a 17. Diz o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha lavado os pés aos seus discípulos. E então Ele diz, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. 1 Coríntios 12, 26, 27. De maneira, diz São Paulo, que se um membro padece, está-se a referir à Igreja de Jesus Cristo, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Ou seja, devemos padecer com os irmãos, tentar ajudá-los, fazer-lhes bem, perdoá-los, e fazendo assim, estamos a fazer como o Senhor Jesus Cristo fez. Então, repetindo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Portanto, devemos procurar agir, viver de maneira a honrar a Igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que são o corpo dele. Ele é o cabeça da Igreja. São Paulo continua dizendo, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória ao Senhor. Hebreus 13, 10 a 11. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo. Pois, não receberam Jesus, muitos dos judeus já receberam. Ora, outro versículo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Assim como Jesus também foi morto fora do arraial. Vamos ler aqui em Hebreus 13, 12 a 17. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, bateu fora da porta. Saiamos, pois, dele fora do arraial, lavando o seu vitupério
porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, eu te louvo, Pai Celestial. Isto é, o fruto dos lábios confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, por com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos ler também em 3 de João 1, 6 a 11. E dizia São Paulo que em presença da Igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus me farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Aqueles que pregam a verdade, se nós colaborarmos com eles, estamos a colaborar com a verdade, estamos a cooperar com a verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes era um indivíduo que possivelmente não se tinha convertido, não estava cheio do Espírito Santo, não falava em línguas. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, diz São Paulo, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então, o São Paulo diz ao São João, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos 2:40, 44. E com muitas palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ele estava cheio do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Romanos 15, 24 e 26. Dizia São Paulo, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Santos de posição. A pessoa que recebe Jesus pertence à sua igreja, porque nasceu de novo, e então ele é um santo, embora tenhamos que alcançar ainda a perfeição, ser perfeitos como Jesus foi perfeito. Aleluia, glória a Deus. Segundo aos Coríntios 8, 1 a 5. Diz São Paulo, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Devemos ser generosos, orando a Deus para que possamos ajudar a igreja, amém? Porque, agora é em 2 Coríntios 8, 1 a 5,
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz São Paulo, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo cederam primeiramente ao Senhor, claro, e depois a nós, diz São Paulo, que dirigia a igreja naquele tempo, pela vou repetir, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Segundo aos Coríntios 9, 1 a 5. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedónios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta para a bênção e não como avareza. Romanos 14, 12 a 13. De maneira que cada um de vós, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Isto deve ser a nossa intenção. Romanos 14, 17 a 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Porque quem disto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Glória a Deus. Romanos 15, 5 a 7. Ora, o Deus de paciência, obrigado, Pai Celestial, Tu és o Deus de paciência. Tens tido muita paciência desde a queda do Adão. Glória ao Senhor. Aleluia. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então posso dizer, Pai Celestial, concede-me a mim, à Tua Igreja, Tu que és o Deus de paciência, concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Recebo agora. Para que concordes a uma boca. Ajuda-nos, Pai Celestial, a concordarmos com a Tua Santa Palavra, que ficou escrita e está a ser pregada pela Tua graça pelos Teus servos. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te glorifico, Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém. Aquele indivíduo que falámos há bocado, o Diótrefes, não estava a proceder assim. Então temos de ter cuidado, devemos pedir perdão a Deus por não termos tratado os nossos irmãos como devíamos tratar. Vamos ler aqui em São João 13 a 35. João 13, 33 a 35.
Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, diz o Senhor Jesus Cristo, antes de morrer por nós. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós vir. Eu vou-lo digo agora, também agora, um novo mandamento vos dou. Vou ler um bocadinho acima para percebermos melhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O amor não faz mal ao próximo, nem aos irmãos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. O Senhor deu a vida por nós. Devemos dar a vida pelos irmãos, se necessário for. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então as pessoas virão e receberão Jesus como Salvador, mas terão que ver que há alguma coisa na igreja que vale a pena com Jesus. Aleluia. João 15, 12 a 14. O meu mandamento é este, diz o Senhor Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Glória ao Senhor. João 15, 17 a 19. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu o escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler ainda em 2 Coríntios 4, 13 a 7. Diz São Paulo: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, o sangue de Jesus, vence na cruz. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então vou ler um bocadinho atrás. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Portanto, se uma pessoa é incrédula, é porque está cego pelo inimigo. Então podemos dizer: Pai Celestial, livra-me de toda a cegueira que o Deus deste século tem trazido sobre as pessoas. Abre os olhos do meu entendimento, como o Senhor Jesus Cristo fez quando apareceu àqueles discípulos que iam ao caminho de Emaús. Vou ler outra vez. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele tenta roubar a fé da igreja e das pessoas, para que não recebam Jesus como Salvador. Não digam: Jesus, eu te recebo. Eu quero pertencer ao teu reino, à tua cidade, às tuas cidades. Amém. Vou ler outra vez. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Pai, faz que a luz do Evangelho resplandeça em mim, em toda a tua igreja e nas pessoas que ouvirem este vídeo. Amém. E para que resplandeça, então, como estou a ler, a tua luz, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, resplandeça em mim
em toda a tua igreja, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, que ressuscitou e está à direita de Deus e que mandou o Senhor Espírito Santo, que até agora se mantém com a Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Senhor, vou ler outra vez acima, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Em Gênesis o Senhor disse, haja luz. Aleluia! Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Eu recebo esta palavra para mim, Pai. Glória ao teu santo nome. Eu creio que tu resplandeces em mim, no meu espírito, ao meu corpo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na face de Moisés, ele escondeu com uma espécie de máscara, porque ele via que ia desaparecendo essa glória. Mas a glória na face do Senhor Jesus Cristo é eterna, porque ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos, diz São Paulo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Reina em nós, Pai, na tua igreja. Amém. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos, vamos ver o que é que já gravamos. O título desta mensagem é, como nós vimos, glória a Deus. O título é Egocentrismo. E é algo que nós não devemos ser, né? Devemos estar centrados em Deus. Ele é que deve reinar em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. O Senhor deu-nos o exemplo para que nós o sigamos e o imitemos. Aleluia, glória ao Senhor. O Senhor deu tudo por nós, edificou a sua igreja e disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Assim, a igreja deve estar organizada, obedecer aos seus pastores e conhecer a palavra de Deus para que tenhamos cada vez mais fé pelo poder do Espírito Santo que nos revela a sua palavra. Então, no início da igreja, os servos de Deus, os apóstolos e as pessoas que estavam com eles, que a igreja iniciou com quase 120 pessoas, serviram a Deus, pregaram, receberam o Espírito Santo. Então nós devemos ser assim também. Eles falaram línguas, nós também devemos falar. Quando Jesus vier, ele vai fazer as mudanças que for preciso. Mas agora temos que continuar a ser usados pelo Espírito de Deus. E o São Paulo diz, ninguém proíba falar línguas. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória ao Senhor, aleluia. Devemos seguir a verdade e crescer em tudo naquilo que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo, o chefe máximo da sua igreja. E devemos completar o gozo dos servos de Deus e servi-los, ajudá-los, para que a igreja seja mesmo mais que vencedora. Aleluia. Então, meus irmãos e amigos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Glória ao Senhor. Paz seja convosco. Aleluia.